Alô pessoal, vamos para o resumo da semana de 2 de novembro a 8 de novembro do Diário dos Beatles. Primeiro que foi colocado o post lá no blog foi questionário de personalidade raramente visto que os Beatles fizeram em 1965. Uma revista chamada Raven publicou em 65 um questionário onde fez perguntas para cada um dos Beatles, né? Paul, George e Ringo. Do John não colocaram porque acho que ficaram com medo das respostas do John, né? Então tem alguns destaques, como, né? A revista fez as mesmas perguntas para todos os membros da banda. Por exemplo, como é para você o cúmulo da miséria? E Paul McCartney respondeu, ser acordado após 2 horas de sono. E George respondeu, não ter açúcar no meu chá. Outra pergunta interessante que a revista fez foi, qual é o seu estado de espírito? George respondeu secamente, álcool a 10%. Achamos, no entanto, que a melhor parte vem de suas avaliações. De Paul McCartney foi avaliado assim, essa pessoa é uma pessoa que fala francamente. Ele tem um grande gosto por enganar as pessoas. É difícil para ele esquecer a criança alegre e sorridente que um dia foi, e agora ser considerado um homem sério pelas outras pessoas. A partir daí sugere-se que ele tem uma mente prática e entusiasta e ambicioso. Tudo isso parece ser muito apropriado. De George é igualmente bem direcionado. Foi definido a personalidade do George assim, nessa revista Rave de 65. Essa pessoa tem uma personalidade ansiosa e secreta. Ele não gosta de ser questionado. Ele é vulnerável por meio do afeto. Ele precisa de segurança e estabilidade. Ele está buscando uma certeza que enquadra sua fantasia e sua sensibilidade aguçada, né? O do Ringo foi, essa pessoa é mais afetuosa e poética do que gostaria de admitir, provavelmente porque é muito preguiçosa para perceber tudo o que é sugerido por seu bom coração. Cada uma das avaliações oferece uma nova visão dos Beatles em suas infâncias. Uma revista que foi publicada em 65, uma revista chamada Rave. Outro post, como o John Lennon escapou de ser um Beatle. Através de uma entrevista que o John fez para Playboy, para David Sheff, em 1980, foi perguntado como é que ele conseguiu sair dessa vida, né, de sempre a imagem de Beatle, né, tudo que o John fazia tinha tudo relacionado a ser um Beatle. O cantor estava se preparando para lançar um novo projeto chamado Double Fantasy com a sua esposa Yoko Ono, quando ele se abriu sobre a única coisa que o salvou da prisão contínua de ser um Beatle. Ele respondeu, dono de casa. A chefe perguntou o que ele tem feito recentemente. Ele falou, tenho feito pão e cuidado do bebê. Aparentemente incapaz de conciliar a imagem de Lennon em um papel mais maternal, John foi questionado se ele tem algum projeto secreto acontecendo ao lado. Ele respondeu, isso é o que dizem todos que me fizeram essa pergunta nos últimos anos. Mas o que mais você tem feito ao que eu digo? Você está brincando? Pão e bebê. Como toda dona de casa sabe, é um trabalho de tempo integral. A simplicidade de fazer pão e cuidar dos filhos nunca pode ser subestimada, embora Lennon admitisse algumas diferenças entre sua carreira e a nova vida. Depois que fiz os pães, senti que havia conquistado algo, mas enquanto eu observava o pão sendo comido, pensei, bem, Jesus, não recebo um disco de ouro, nem um título de cavaleiro, nada. Você percebe aí como o John estava sentindo falta da carreira. Aí ele falou, optei por não escolher as opções padrão no meu negócio. Ir para Las Vegas, cantar seus grandes sucessos, se você tiver sorte. Ou ir para o inferno, que é onde o Elvis foi. Em 1980 as coisas estavam melhorando e Lennon tinha uma nova paixão pela vida. Chefe pergunta, a maioria das pessoas teria continuado a produzir o produto? Como você conseguiu ver uma saída? A resposta de Lennon foi simples. A maioria das pessoas não mora com Yoko Ono.
Outro post é uma entrevista que o Klaus Woodman deu para a revista The Guardian. O título do post é Klaus Woodman fala sobre os Beatles e John Lennon. Todo mundo sabe que Klaus Woodman é um amigo dos Beatles desde a era de Hamburgo, né? E com isso Klaus tocou em vários discos do John, como Imagine, Black Soul Band, tocou nos discos do George, tocou no Concert for Bangladesh, então é uma pessoa bem e tal, já de longa data deles. E todo mundo sabe que o Klaus Woodman se apresentou junto com o John lá no Live Peace Toronto, né? No Festival de Toronto em 1969. Aí o Klaus falou, John disse, vamos ensaiar no avião. Então lá estávamos nós sentados na última fileira ao lado dos jatos e eu tocando um baixo elétrico sem amplificador, diz ele, instalando a linha do telefone da sua casa. Eu não consegui ouvir nada do que estava fazendo, eu estava mais nervoso por John do que por mim. Quer dizer, John Beatles subindo de repente no palco com uma banda que não havia ensaiado, foi incrível. Aí ele falou sobre a apresentação a parte onde a Yoko Ono começou a gritar, né? Aquela parte do show onde a Yoko começava a gritar e o John fazia microfonia com a guitarra. Aí Klaus falou, as pessoas ficaram boquiabertas, eles estavam em um festival de rock and roll com Chuck Berry e de repente essa coisa de vanguarda foi apresentada. Eu estava no palco atrás de Yoko, e ela estava gritando e berrando e coachando como um pássaro morrendo. Eu senti que isso era sobre a guerra do Vietnã. Eu realmente vi tanques ao meu lado e bombas caindo e pessoas mortas. Isso foi a coisa que ela estava expressando. Mas pensei, meu Deus, John deve estar furioso para fazer isso. Quer dizer, tivemos sorte porque as pessoas não jogaram tomates neles. Na verdade, tinha gente vaiando eles, né, nessa parte do show. Ele continua, ainda assim ele diz que havia vantagem na marca da performance ao vivo de Yoko. Quando você realmente sabe que é tão louco, você não pensa, o que eu vou fazer no palco. Você não está com medo, você apenas faz e fácil. Quero dizer, ele ri, você pode cometer todos os erros que quiser, não importa, é punk. E tal. Ele falou um pouco da época de Hamburgo com os Beatles. Ele falou, era a parte suja de Hamburgo, prostitutas e cafetões correndo por aí, houve brigas de faca nos clubes. Eu pensei, Cristo, eu não vou entrar aí, mas eventualmente eu me recompus e entrei. E aí foi lá que no clube eles conheceram os Beatles e tal. John no início evitou eles, meio que recusou, mas com o tempo foi recebendo eles, foi conversando e tal. O mais interessante é no fim do post, onde ele fala uma sensação que ele teve sobre o John. Eu fui com meu filho Otto, que tinha a mesma idade que Sean. Fomos dar um passeio no Central Park, em 1980, por aí, né? Ou esse período onde o John estava recluso, cuidando do Sean. E John estava com o Sean, em uma mochila. Saímos pelo porão onde ficava a garagem. E eu pensei, meu Deus, isso é assustador. Todas aquelas pessoas realmente loucas em Nova York. E lá está John Lennon andando por aí sem guarda-costas, sem nada. Eu estava com medo por ele. Meu Deus, se é isso que ele está fazendo todos os dias, eu não sei. Quer dizer, olha a sensação, né? Realmente, você vê que se o John andasse de guarda-costa ou armado, a história seria outra, né? Tem um post que eu botei hoje no domingo. John Lennon passa mal antes de tocar no Festival de Toronto. Mais uma história desse Festival de Toronto. John foi se apresentar no Festival de Toronto. Mas esse show que ele ia se apresentar lá, quase que foi cancelada.
Nesse ponto, a carreira solo de John estava quase no início. Ele teve que montar a Black Solo Band pela primeira vez apenas para o festival, depois que George Harrison recusou a oportunidade de tocar junto com John no festival. John contou com a participação de Klaus Woodman e um punhado de outros músicos. Na manhã do show, John e Yoko não haviam chegado. John e Yoko haviam dormido até tarde e John queria cancelar sua apresentação. Bowers, que era o cara responsável pelo festival, ligou para o Eric Clapton, que por sua vez ligou para John, e Clapton convenceu John de que Bowers estaria em ruína financeira se ele se recusasse a fazer o show. Movido por esse conhecimento, John entrou no avião e começou a ensaiar com uma banda com a qual já havia tocado, que nunca havia tocado, na verdade. A Jam Sessions foi lançada como um álbum chamado Live Peace de Toronto, em 1969. As poucas horas antes do festival foram difíceis para John. Aí o John falando, né, exatamente do que aconteceu. Eu vomitei por horas, até que eu continuei, John disse a Rolling Stones. Eu li uma crítica na Stone, aquela sobre o filme Toronto Pop. Eu não vi ainda. Eles estavam dizendo que era isso, que era aquilo. Eu estava quase vomitando números durante a música, né? Mal conseguia cantar nenhuma. Estava cheio de merda. Ele acrescentou ele acrescentou. Sempre estava nervoso, mas com uma coisa e outra, simplesmente tinha que sair de alguma forma. O desempenho em si não foi tão bem recebido. As músicas da Yoko provocaram vaias do público. John era o grande nome, mas isso não significa que ele acertou em cheio em todas as apresentações. E uma notícia extra, né? Ontem à noite, dia 7, no sábado, uma transmissão pelo site, foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame o músico Mark Bolan do T-Rex, e quem introduziu ele e apresentou foi o Ringo Starr através de um vídeo onde ele falou: as pessoas o conheciam como um grande músico, um compositor, um guitarrista, mas ele também era um poeta. Disse Ringo sobre seu amigo que morreu em acidente de carro em 1977. Ele tinha muito orgulho disso. Ele sempre me dizia que era o poeta mais vendido na Grã-Bretanha. Na verdade, sua poesia era tão importante para ele quanto sua música. Ele tinha um ótimo estilo e era realmente diferente de qualquer outra pessoa que eu já conheci. Ringo acrescentou: ele era um grande artista, simplesmente incrível. E é por isso que chamei o filme que fizemos juntos de Born to Boogie, que foi um filme que ele já produziu no início dos anos 70, 72, por aí, para Apple Records, né? Ele e o Ringo, junto com Elton John e tal, Mark Bolan, T-Rex, porque ele era realmente, eu disse a Mark: vou trazer a câmera e tudo mais, você traz você mesmo. Nós nos divertimos muito juntos, lembro de muitas risadas. Nós o perdemos muito jovem, mas em sua curta vida, ele fez mais de 12 álbuns, que estão tão distantes e à frente de seu tempo quanto ele. Com a ajuda do produtor Tony Visconti e sua banda, T-Rex, Tony Visconti, né? O estilo de Mark deu início a várias tendências, chamaram de glam rock, com singles como Get It On, Children of the Revolution e, claro, Born to Boogie. O discurso de Ringo concluiu: mas sempre foi ótima música para mim, e é por isso que as pessoas ainda ouvem T-Rex hoje. Não há dúvida que eles acreditam no Hall da Fama do Rock and Roll, finalmente, e eu estou muito orgulhoso em recebê-lo agora. Paz e amor para membros do T-Rex, Mark, Mickey, Steve, Bill, e paz e amor a todos os fãs meus e de T-Rex. Peace and love. É isso aí, pessoal. Até para a semana com mais notícias e novidades. Um abraço a todos.